Em 2 vídeos anteriores, comentamos os fatos mais marcantes ocorridos em cada período dos comandantes da PM da Paraíba de 1912 a 1945. Agora, vamos focar a nossa atenção para os comandos do período de 1947 a 1951, que corresponde ao tempo do governo de Oswaldo Trigueiro de Albuquerque, marco inicial da redemocratização na Paraíba e no Brasil, depois de uma longa ditadura de Getúlio Vargas. Depois da deposição de Getúlio, ocorrido no dia 29 de novembro de 1945, teve início um período de transição para a democracia em todo o país, começando com a eleição e instalação da Assembleia Nacional Constituinte. No decorrer de 1946 a março de 1947, a Paraíba teve 3 governadores na condição de interventores. Primeiro, tivemos Severino Montenegro, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, ligado à UDN, que presidiu as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte no Estado. Depois, Odom Bezerra Cavalcante, político do PSD, foi nomeado interventor pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. Meses depois, Odom Bezerra se afastou para ser candidato a deputado estadual. Com isso, foi nomeado José Gomes da Silva, político ligado à UDN. Como se percebe, ocorreram muitas mudanças na cúpula do governo, o que implicava consequências na administração pública. Durante aquele período de 14 meses, a PM da Paraíba teve 6 períodos de comando. Elias Fernandes e José Maurício, oficiais da corporação, comandaram em 2 períodos cada um deles. José Arnaldo Cabral de Vasconcelos, oficial do Exército, comandou a corporação por 10 dias, de 21 a 31 de janeiro de 1946. E Ivo Borges da Fonseca, também do Exército, comandou durante 10 meses. Portanto, a gente percebe que foram períodos de muito curtos e afetados por instabilidades políticas, pelo que não temos fatos relevantes a registrar sobre esses comandos. Apenas como curiosidade, registramos o motivo do comando do coronel José Arnaldo Cabral de Vasconcelos ter durado apenas 10 dias. O fato é que ele tinha comandado a corporação de 16 de agosto de 38 a 6 de janeiro de 39, portanto, durante 4 meses e 20 dias. Ocorre que, para efeito de contagem como tempo de arregimentação, para efeito de promoções no Exército, ele precisava de pelo menos 6 meses como comandante. No início de 1946, José Arnaldo era chefe de polícia na Paraíba e foi nomeado cumulativamente para comandar a PM da Paraíba a contar de 30 de novembro de 1945. Dessa forma, no dia 31 de janeiro de 1946, ele completou os 6 meses de comando que era preciso para regularizar a sua situação no Exército. Depois, em 1948, José Arnaldo voltou ao comando, o que será comentado mais adiante. Em janeiro de 1947,
ocorreram eleições no estado para governador, senador e deputado estadual constituinte. Não houve eleição para deputado federal. Na Paraíba, a União Democrática Nacional, UDN, foi a grande vencedora, disputando com o Partido Social Democrata, o PSD. A UDN elegeu o governador, o senador, só uma vaga em disputa, e a maioria dos deputados. O governador eleito foi Oswaldo Trigueiro de Albuquerque, um dos homens mais cultos dos que já governaram a Paraíba. Oswaldo Trigueiro era natural de Alagoa Grande, Paraíba. Tinha sido prefeito interventor de João Pessoa em 1937 e depois de governador foi deputado federal, embaixador, procurador-geral da República, ministro do Superior Tribunal Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, onde foi presidente de 1969 a 1971. O vice-governador eleito foi José Targino, que assumiu o governo a partir de 1º de junho de 1950, quando Oswaldo Trigueiro se afastou para ser candidato a deputado federal. Durante esse governo, a PM teve 2 comandantes. Elias Fernandes, que comandou em 2 períodos, de 10 de março de 1947 a 22 de junho de 1948, e o segundo período de 24 de setembro de 1949 a 30 de janeiro de 1951. E José Arnaldo Cabral de Vasconcelos, que comandou no período de 22 de junho de 1948 a 24 de setembro de 1949. Logo no início do governo, como acontece até nos nossos dias, ocorreram muitas mudanças nos diversos escalões de comando da PM e nas delegacias que eram ocupadas por oficiais e praças da ativa e da reserva. O comandante Elias acolheu essas mudanças com muita naturalidade. Elias Fernandes era comprometido com o processo de capacitação dos recursos humanos da corporação através da realização de cursos e concursos. Nesse sentido, foi realizado um curso de aperfeiçoamento de sargento destinado a todos os sargentos que não tinham curso de formação. Essa era a forma de legalizar a situação desses graduados diante da nova legislação. Ainda com esse objetivo, foram realizados cursos de formação de cabos e de soldados. Foram também realizados concursos de sargento músicos e de sargentos protéticos para atuar no serviço de saúde. As atividades de radiotelegrafia eram muito importantes naquela época e por esse motivo foi reativada a Escola de Radiotelegrafia da corporação. Ainda como parte da capacitação dos recursos humanos, o tenente-coronel José Gadelha de Melo fez o curso de aperfeiçoamento de oficiais na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro oficial da corporação a fazer esse curso fora do estado. As atividades das oficinas de fardamento e equipamento foram incentivadas e alcançaram expressiva produção. Nessas oficinas eram matriculados mulheres como aprendizes de costureira e homens como aprendizes de sapateiro. Era a PM contribuindo para a formação de mão de obra de pessoas humildes. Na busca de uma maior integração dos oficiais, foi incentivada a criação de um clube recreativo de oficiais. Infelizmente, essa entidade teve pouca duração. Só em 1964, no comando do coronel João Gadelha de Oliveira, foi criado o atual Clube dos Oficiais. No aspecto operacional, as atividades de maior vulto
foram a garantia nas eleições municipais de 12 de outubro de 1947 e as eleições gerais em 1950. Na campanha eleitoral de 1947 foram registradas diversas ocorrências envolvendo policiais militares. Em 1950, a UDN e o PSD voltaram a se defrontar, agora com mais rivalidade ainda. Os dois partidos realizaram comícios no mesmo dia em Campina Grande, o que não era usual. Com os ânimos exaltados, os partidários entraram em conflito na Praça da Bandeira, no centro da cidade, e a PM precisou intervir. Desse confronto, resultaram 3 mortes e dezenas de pessoas feridas. 4 oficiais e 7 praças foram acusados e presos preventivamente no início do governo seguinte, que foi o de José Américo de Almeida. Essas prisões duraram 90 dias. Meses depois, todos os policiais militares foram absolvidos. No dia 22 de junho de 1948, Elias Fernandes foi substituído por José Arnaldo Cabral de Vasconcelos, major do Exército, que foi comissionado no posto de coronel. No ano seguinte, quando José Arnaldo pediu exoneração, Elias Fernandes voltou ao comando e aí permaneceu até o final do governo em 1951. José Arnaldo Cabral de Vasconcelos voltou para o seu 3º e último período de comando na PM da Paraíba no dia 22 de junho de 1948. Durante esse comando, registramos as seguintes realizações: a adoção e aplicação de um plano de instrução que alcançou todos os níveis hierárquicos da corporação. O próprio comandante também ministrava instrução. Foi incentivada a prática da leitura da tropa com a aquisição de livros de conteúdos de elevado nível e postos à disposição na biblioteca da corporação. Foi realizado cursos de sargento-artífice, ampliando a capacidade produtiva das oficinas da corporação. Foi adquirido um micro-ônibus para atividades administrativas e operacionais. Houve a ampliação do quadro de saúde para melhorar os serviços do Hospital da PM, criado em 1942. A Companhia do Corpo de Bombeiro, que estava sediada no quartel do comando na Praça Pedro Américo, foi transferido para o antigo quartel da Rua Maciel Pinheiro, onde ficou melhor instalada. O comandante, na qualidade de presidente do Conselho Deliberativo da Caixa Beneficente de Oficiais e Praças, instituiu procedimentos para compra de terrenos e casas em João Pessoa para serem vendidos a prazos para os seus associados. A idade máxima de permanência dos policiais no serviço ativo foi aumentada em 2 anos para cada posto ou graduação, passando o coronel, por exemplo, para 60 anos, o tenente-coronel 58 e o major 56. Foi contratada uma companhia de cinema para exibição de filmes no quartel nos sábados e domingos para os policiais militares e seus familiares. Foram baixadas rigorosas normas de conduta para os policiais militares durante as campanhas eleitorais. Mas o que houve de mais marcante no comando de José Arnaldo foram os fatos que provocaram o seu pedido de exoneração, que foram, de forma sintética, os seguintes. Logo que José Arnaldo assumiu o comando, começou a receber pedidos de políticos do interior ligados ao governo. Muitos desses pedidos não foram atendidos por contrariar a orientação do comando.
Com isso, o comandante foi contrariando interesses políticos, inclusive do próprio governador. No início do mês de junho de 1949, um grupo de oficiais redigiu um documento endereçado ao deputado João Leles, que era do PSD, partido contrário ao governo. Nesse documento foi feito um pedido de aumento dos vencimentos da Polícia Militar para que aquele parlamentar intercedesse o atendimento desse pleito junto ao governador. O comandante teve conhecimento desse documento e apoiou a iniciativa. Esse documento foi publicado no Diário do Legislativo, o que provocou repercussão política negativa. Insatisfeito com esses fatos, o governador, através de um ofício com termos severos, cobrou explicações do comandante. José Arnaldo respondeu também em termos ásperos e pediu exoneração. Propostos do governo procuraram convencer o comandante a retirar o pedido de exoneração. No mês de setembro de 1949, ocorreu um duplo homicídio de grande repercussão na cidade de Mamanguape. O tenente Sebastião Salustiano Serpa, delegado da cidade, juntamente com todos os integrantes do destacamento, foram acusados desse fato. O secretário de Segurança designou um delegado civil para apurar o crime. No segundo dia de apuração, o delegado entendeu que o tenente era o autor do crime e sugeriu ao secretário de Segurança que o tenente fosse preso administrativamente, no que foi atendido. O comandante entendeu que não cabe punição disciplinar em caso de crime e que se deveria se aguardar uma decisão judicial. Por essa razão, o comandante determinou que o tenente cumprisse a prisão em sua residência. O governador se irritou com essa medida e, depois de reunião com a cúpula da Secretaria de Segurança, determinou que o tenente deveria ser preso no quartel. O comandante determinou que o tenente fosse recolhido em sala de Estado-Maior, como estabelecia a legislação. Na manhã seguinte, se constatou que o tenente tinha fugido. O alto escalão do governo, a bancada governista na Assembleia e a imprensa oficial fizeram críticas contundentes ao comandante. Diante desses fatos, o comandante fez publicar no Boletim do Comando Geral uma nota em que expressa sua insatisfação com o governo e anuncia o seu pedido de exoneração. Essa nota tem o seguinte teor. Mensagem de comando. De há muito venho sentindo o incômodo que causa ao governo a minha permanência no comando da Polícia Militar. Isto pelo empenho com que tenho defendido esta corporação da intromissão indébita nas causas da Polícia Militar. E ainda pela resistência feita por mim a pedidos nominais de soldados e sargentos indicados por políticos do interior para utilizá-los certamente em função que não há policial. Este incômodo culminou por causa de causas políticas, quando os oficiais dirigiram um memorial ao Dr. João Leles, pedindo-lhe o apoio ao projeto de aumento de vencimentos. Por essa ocasião, recebi um ofício enérgico do excelentíssimo governador, respondi-lhe no mesmo diapasão e pedi a minha exoneração. Não lhe convinha a exoneração naquela época, porque acarretaria antipatia para si. Mandou-me implorar por emissário que retirasse o pedido. Ficou na tocaia
até que a oportunidade apareceu, a celeuma criada com a fuga do tenente Serpa. Aproveitou-se da opinião pública mal informada e o líder do partido governamental, na sessão do dia 22, apontou o caminho que deveria seguir o comando da Polícia Militar. Esperei até hoje que o governo retificasse o referido discurso. Não o fez, portanto, se não insinuou, aprovou. Em face do exposto, deixo o comando da Polícia Militar, passando-o ao meu substituto legal, o Tenente-Coronel Elias Fernandes, com a consciência tranquila, certo de que fui sacrificado devido ao meu interesse em favor desta gloriosa corporação e dos caros camaradas. Aos oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados, minhas despedidas e agradecimentos pela leal cooperação. José Arnaldo Cabral de Vasconcelos, Comandante-Geral. Registre-se por oportuno que o Tenente Sebastião Salustiano Serpa era irmão de Jacinto da Costa Serpa, que, anos depois desses fatos, ingressou na PM, chegou ao posto de coronel e foi subcomandante-geral na década de 1980. Saliente-se também que o Tenente Serpa foi excluído por deserção e meses depois foi julgado, absolvido e reincluído na PM com todos os seus direitos, inclusive com os vencimentos retroativos.